Ronaldinho é um dos jogadores mais amados da história do futebol, um nome que atravessa gerações, países, camisas e rivalidades. Mas existe um lugar onde esse nome ainda causa um efeito completamente diferente, um lugar onde ele não é lembrado com carinho, nem com nostalgia, nem com orgulho. Pelo contrário, no Grêmio, para muita gente, Ronaldinho ainda é uma ferida aberta. E a verdade é que essa história nunca foi apenas sobre futebol. Ela é sobre pertencimento, promessa, expectativa e uma quebra de confiança que, para a torcida, nunca foi reparada. Antes de virar o Ronaldinho do Barcelona, o Ronaldinho do Milan, o Ronaldinho melhor do mundo, ele era apenas um garoto no Grêmio. Um garoto que jogava com personalidade, com atrevimento, com aquela ousadia que parecia natural, como se ele já soubesse que o mundo inteiro ainda iria assistir aquilo um dia. Só que, dentro do Grêmio, ele não era visto apenas como um talento raro, ele era visto como alguém da casa, alguém dos nossos. E isso faz toda a diferença. Porque no Grêmio, ídolo não é só quem joga bem. Ídolo é quem representa a camisa, quem carrega a história, quem parece entender o peso do clube. E Ronaldinho naquele início parecia entender. Ele não era só um jovem promissor. Ele era a esperança. Era o jogador que surgia num período em que o Grêmio vivia uma transição difícil. O clube vinha de uma era marcante nos anos 90, mas o início dos anos 2000 trazia outra realidade. Pressão, instabilidade, dificuldades financeiras, um futebol brasileiro cada vez mais vulnerável ao mercado externo. E no meio disso, Ronaldinho aparecia como um símbolo, um jogador que poderia ser a continuidade de algo grande. A torcida projetou nele mais do que futebol, projetou o futuro. E é justamente aí que nasce o problema. Porque quando a torcida cria essa conexão emocional, quando ela acredita que um jogador é parte da identidade do clube, a relação deixa de ser apenas profissional. E quando a ruptura acontece, ela não é interpretada como uma simples saída, ela vira traição. Em 2001, Ronaldinho deixa o Grêmio e a maneira como isso aconteceu marcou profundamente o torcedor. O garoto chegou ao seu primeiro título gaúcho como profissional. Eu gosto tanto do Grêmio que, se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida, acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então não é dinheiro que vai me fazer dar alegria a esse monte de torcida que vem aqui. E isso, dentro de uma torcida que valoriza lealdade e história, pesa demais. Mesmo assim, o tempo passou. Ronaldinho virou o que virou. Um fenômeno mundial. Melhor do mundo. Ícone do futebol arte. Um jogador que o planeta inteiro aprendeu a admirar. E curiosamente, com o tempo, a dor do gremista começou a diminuir. Não porque a mágoa tenha sumido, mas porque nasceu uma esperança silenciosa. A ideia de que um dia ele voltaria. De que um dia ele pisaria de novo no Rio Grande do Sul, vestiria a camisa do Grêmio e fecharia esse ciclo. Todo ídolo volta. Todo ídolo, em algum momento, tenta se reconciliar com sua origem. E por muitos anos, essa expectativa ficou ali, guardada. Até que em 2011, a história ganhou um novo capítulo, e esse capítulo foi o que mudou tudo. Em 2011, o retorno de Ronaldinho ao Brasil era real. Não era sonho, não era boato distante. Era uma possibilidade concreta. O ambiente estava preparado. A torcida estava pronta. A direção se movimentava. A narrativa era perfeita. O filho da casa voltando para casa. E aqui está o ponto principal. Para o torcedor do Grêmio, aquilo não era apenas uma contratação, era redenção, era reconciliação, era a chance de apagar o que tinha acontecido em 2001 e transformar aquela história numa história completa. Mas então veio a decisão. Ronaldinho escolheu o Flamengo, e naquele instante, para muita gente, aconteceu o rompimento definitivo. Porque não foi uma escolha entre Europa e Brasil. Não foi o jogador seguindo a carreira em outro continente. Foi uma escolha dentro do próprio futebol brasileiro. E essa escolha ignorou todo o simbolismo que existia com o Grêmio. Para o torcedor, não foi uma decisão profissional, foi um recado. Foi como se ele tivesse dito, sem dizer, eu não volto. E a partir daí, a relação virou irreversível. A torcida do Grêmio não exige fidelidade eterna de ninguém. O Grêmio sabe que jogadores saem, que o futebol é negócio, que carreiras mudam. Mas o Grêmio exige respeito à história, exige que certos símbolos sejam tratados como símbolos. Outros ídolos saíram, erraram, se afastaram e voltaram. Ronaldinho não voltou. E quando teve a chance, escolheu não voltar. É por isso que o sentimento não é apenas raiva. É uma mistura de frustração, decepção e quebra emocional. O mundo ama Ronaldinho pelos dribles, pelo sorriso, pela genialidade. O Grêmio lembra do vazio que ficou. Porque no fim, o problema nunca foi o que ele fez em campo. O problema foi o que ele decidiu não fazer fora dele. E é por isso que, até hoje, para muita gente, Ronaldinho é amado no mundo inteiro, menos por uma torcida.